Oi, gente! Tudo bem? Tudo preparado para mais uma aula? Já separou todo o material? Tá tudo organizado? Eu, da minha parte, eu tô aqui, ok? Eu espero que vocês aproveitem todo o conhecimento da aula de hoje, tá bom? Vamos lá então? Nós iremos falar sobre cidadania. O que é cidadania? Em linhas gerais, podemos dizer que cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão, que um indivíduo que leva sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde ele vive. A cidadania é uma ideia dinâmica, ou seja, ela está sempre mudando, né? A primeira noção de cidadania veio dos povos gregos da antiguidade. Eles tinham um conceito político de democracia. Se hoje entendemos a democracia como um governo que tenta retratar a vontade de todos, na Grécia Antiga não era bem assim, não. Somente quem compunha a democracia grega era o cidadão, mas somente apenas homens livres e geralmente de posses, né? Ou os guerreiros. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravizados não eram considerados cidadãos e suas opiniões não tinham qualquer peso. Mas, como dito anteriormente, a noção de cidadania mudou de acordo com os tempos. A cidadania se aproximou mais da forma que conhecemos já nos idos do século XVIII, quando na Europa a Revolução Francesa, baseada nos ideais do iluminismo, reforçou a noção, né, de que os indivíduos devem ter direitos equivalentes e iguais perante o governo, né, independente da sua posição social. Entretanto, esse conceito ainda deixava de fora as mulheres, as crianças e até os escravos. Eles não faziam parte desses direitos. Foi preciso lutar muito para que o conceito atual, que inclui todas as pessoas, independentemente de quem sejam, né, fosse formado. Vários movimentos sociais de trabalhadores, de mulheres e de várias minorias se formaram com o objetivo de que a cidadania fosse plena para todos. Foi um processo longo e que ainda está em movimento, visto que até hoje se faz necessário que as pessoas lutem para fazer valer alguns direitos, né? A ideia que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova e até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos, né? Vamos ver alguns exemplos dessas pessoas que não têm os seus plenos direitos garantidos. Vamos ver o que mudou. Bom, a relação entre escravo e senhor. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Os escravos eram ditos inferiores aos seus senhores, né, os homens livres. Em determinado lugar, como no Brasil colonial, o escravo sequer era considerado gente. Ele era considerado uma mercadoria. Ele poderia ser comercializado.
enfim, e ser vendido para qualquer outro dono, né? Já o trabalhador industrial, antigamente, né, no início das fábricas, ser empregado de uma delas era um trabalho bastante desgastante. Além do serviço pesado, os funcionários não tinham nem direitos trabalhistas, nem condições adequadas para exercer sua função, principalmente no que diz respeito à segurança. Mulheres e crianças eram exploradas de forma até pior. Trabalhavam mesmo que um homem e naquela época elas recebiam menos do que eles. A noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu, né? Hoje elas estão lutando, nós estamos lutando pelos nossos direitos. Até recentemente, pregava-se que as mulheres deviam obedecer aos homens sem o menor questionamento. Os homens podiam castigá-las e assim, se eles desejassem, né? As mulheres, elas serviam apenas para complementar a vida dos homens, cuidar do lar, dos filhos, né? Do marido. E a situação do idoso, então? Bom, em algumas sociedades, como a dos povos indígenas brasileiros, as pessoas mais velhas são tidas como mais sábias, por isso, suas opiniões e conselhos têm mais peso. Porém, na nossa sociedade, é muito comum os idosos eles serem internados em asilos e não terem mais seu ponto de vista levado em conta, porque acredita assim que eles não sabem mais das coisas, sabe? E apesar disso, a situação do idoso brasileiro antigamente poderia ser de puro desamparo, porque até o ano de 1934, o direito à aposentadoria não era um direito de todos, e sim um privilégio, né? Aos que envelheciam, restava apenas viver das economias que fizesse durante a vida. Se não tivesse essas economias, os idosos, eles ficavam perdidos. Muitos deles eram desamparados pelos seus familiares, porque eles não tinham, né, o apoio do governo. E as crianças? A situação das crianças, né? Até pouco mais do século, de um século atrás, as crianças eram tratadas como adultos, pequenos adultos. Assim que tivessem forças, eles começavam a trabalhar pesado, como seus pais, e começavam a levar uma vida pouco diferente da dos outros adultos. Não existia noção de que nessa fase da vida, a pessoa precisa principalmente de afeto e de proteção. E como aconteceu então, né, a conquista dos direitos? Bom, a conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia, muito pelo contrário. Foi gradual, devagar, e ainda não se efetivou por inteiro. Até hoje, existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir seus direitos. Durante anos de escravidão, os escravos, eles eram escravizados, eles resistiam de várias formas, né? No Brasil, a resistência se manifestou na forma de lugares em massa para uma organização chamada quilombo, onde os fugitivos se organizavam para viver livres, né? Isso aí, eles buscavam o quê? Buscavam conquistar os seus direitos. É um exemplo, né, de uma luta.
Os trabalhadores industriais também. Eles formavam sindicatos que organizavam os movimentos de greve, negociavam direitos para melhorar as condições de vida dos operários. Os direitos de hoje em dia são normais a todos os trabalhadores, são frutos de diversas lutas trabalhistas, né? Por salário melhor, por liberdade, por condição de trabalho, contra o preconceito, por direitos trabalhistas. Isso aí foi uma luta de anos, né? Hoje ainda estamos lutando. Vai. E as mulheres? As mulheres também precisaram ir à luta. Lembra que eu falei que elas eram tidas como precisava ser do lar, cuidar dos filhos somente, né? Do marido? Então, elas precisaram ir à luta para alcançar a igualdade perante os homens. E as pioneiras desse movimento foram durante muito tempo pressionadas e discriminadas. As pessoas não queriam aceitar não essa luta das mulheres. Queriam que elas permanecessem caladas, sofrendo caladas, né? E hoje em dia existem mulheres empresárias, tudo por causa daquela luta do passado, né? Políticas que dividem os afazeres domésticos e o sustento de suas famílias com seus maridos. Ainda há muito, gente, ainda há muito para ser conquistado, né? Porque apesar do tanto que já se andou com os direitos, existem pessoas que querem dar à mulher o papel de cidadão de segunda classe na sociedade. E isso não podemos aceitar, tá? Hoje, né, nós temos a Constituição, né? Os direitos que as pessoas conquistaram são somente garantidos por lei quando são estabelecidos em uma Constituição. A Constituição vigente no nosso país, ela foi feita em 1988, né? E é necessário que se obedeça às leis do país. E eu quero finalizar com uma frase de Paulo Miranda: somente com a legítima liberdade de expressão, pluralidade de informação, respeito à cidadania e permanente vigilância contra as tentativas de cercear o Estado democrático de direito é que poderemos pensar em transformar regimes de força em regimes de direito. Ok? Ficamos por aqui, né?